Conexões Matemáticas, porque a matemática está em tudo. Bem-vindos todos e todas ao Conexões Matemáticas, um podcast da Sociedade Brasileira de Matemática. Hoje é o nosso primeiro episódio e espero que seja um episódio muito legal, divertido. Eu sou Regis Varão, eu sou docente da Unicamp, do Departamento de Matemática, e quem está aqui com a gente para participar desse primeiro episódio e a gente conversar um pouco sobre matemática é a professora Miriam. Professora Miriam, então vou pedir para você se apresentar aí para a gente. Oi, Regis, tudo bom? Muito legal poder participar desse super primeiro podcast aqui, né? Desse novo podcast que está se abrindo. Então, eu sou a professora Miriam, como o Regis falou. Sou do Departamento de Matemática Pura e Aplicada da URGS, Federal do Rio Grande do Sul, então. E é isso aí, vamos conversar então, né, Regis? Vai ser uma conversa bem interessante. Então vamos. Beleza, então, como um primeiro episódio, eu quero fazer uma pergunta, quero trazer aqui para a nossa discussão uma pergunta relacionada a como é que você vê a transformação, como que a matemática se transformou na sua percepção ao longo dos seus anos aí fazendo matemática. E aí responda como quiser, o que vier à mente, mas pensa assim, o que você consegue resgatar talvez ali daquela sua imagem da matemática lá da escola até hoje, né? Muita coisa passou por aí, né? Mas conte-nos um pouco sobre a sua vida, Miriam, por favor. Muito legal essa pergunta, Regis, porque quando eu falo na minha percepção da matemática, eu sempre resgato a minha percepção de quando eu tinha lá meus 11, 12 anos, que foi quando eu acho que eu decidi que eu queria fazer matemática, que eu tive um professor muito bom no colégio, na 7ª e na 8ª série, e ele sacou logo que eu gostava muito de matemática e foi me trazendo para esse caminho. E aí eu tenho duas histórias para contar que eu acho que ilustram muito bem a minha percepção sobre a matemática e como é que ela evoluiu ao longo do tempo. A primeira história foi quando eu estava na 7ª série e a gente tinha uma divisão, assim, que num primeiro trimestre, não lembro como é que era, a gente estudava coisas de álgebra e depois começava a geometria. Então, assim, tinha álgebra, parava a álgebra, começava a geometria, estudava geometria. E eu não gostava de geometria. Eu achava aquilo muito chato, aquela coisa de ter que ficar pensando nas formas. 7ª série, né? A gente não tinha muito conhecimento de geometria, mas o que eu tinha de ideia do que era geometria, eu ficava com aquela coisa, triângulo, sei lá o que é isso aí. Não gosto de geometria, eu gosto de coisas de álgebra, de continhas e não sei o que. E aí, antes do recreio, encerrou a álgebra. O professor disse, depois do recreio nós voltaremos com geometria. E eu fiz uma careta. Tipo assim, né? Não gosto de geometria. Geometria nem é matemática. Era mais ou menos essa a ideia que eu tinha. E aconteceu uma coisa muito curiosa, porque ele olhou a minha careta e ele disse, tu vai ver só, né? Ele não disse assim, mas ele pensou, tu vai ver só o que vai acontecer. Aí ele voltou do recreio e ele contou sobre como é que tinha nascido a geometria lá Euclides e antes de Euclides, né? A geometria grega, né? Então, que existiam os axiomas, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Existiam, que era importante ter uma base, tinha que se supor alguma coisa, e a partir daquilo eram provados teoremas, que eu também não fazia ideia o que era. Que tinha que ser provados teoremas. Eu me arrepio de lembrar dessa história, tá? Eu tô aqui falando, a gente não tem imagens no podcast, né? Mas eu estou me arrepiando, tá? Para as pessoas entenderem. E aí, ele começou a falar daquilo, e começou a falar do ponto da reta, disse que o ponto não tinha dimensão e que a reta tinha infinitos pontos e não sei o que. Aí começou a falar. E ele deu uma aula axiomática de geometria e aquilo me encantou de um jeito que eu disse... Eu quero isso pra minha vida. É isso que eu quero pra minha vida. Então, eu acho que esse é o primeiro contato com a matemática, que foi muito simbólico, porque foi exatamente assim,
ter a noção do que viria a ser a matemática de demonstrar teoremas, que isso que parecia ser muito legal. E, de fato, ele demonstrava algumas coisas em aula. Então, assim, eu amei aquela primeira aula de geometria e aquela coisa axiomática que ele fez e não sei o quê. Aí, depois ele... Claro, ele não demonstrou tudo, mas eu lembro dele ter demonstrado o teorema de Pitágoras, usando o teorema de Tales. Essas coisas, assim, que a gente consegue demonstrar, né? E eu achava o máximo aquela demonstração. Essa foi a primeira grande coisa, né? Então... A percepção de que a matemática seria isso, assim, axiomas, em cima dos axiomas se constroem os teoremas, e aí tem os resultados, e assim vai indo, e ela vai sendo construída dessa maneira. E aí é só um parênteses que até hoje a gente fica com aquela velha e conhecida questão de se a matemática foi criada ou se ela existe por si só, né? Eu acho que é uma questão que todo matemático já se pensou, né? As pessoas que gostam de matemática se fazem essa pergunta. E eu, contando essa história, eu me faço essa pergunta de novo, assim, tipo, será que a matemática sempre, tipo, será que ela é um ente que existe ou ela é construída, né? E aí eu continuo assim, tipo, não preciso escolher uma resposta, eu gosto das duas respostas. E aí eu acho que assim, a partir do momento que a gente constrói os axiomas, né, escolhe axiomas para construir, que sejam consistentes, aquela coisa toda, ela existe, né? Mas alguma coisa a gente tem que partir. Então, enfim, essas coisas ficam filosofando, assim, ficam passando pela minha cabeça desde aquela época já, e muito legal. E a outra história, porque eu falei que eram duas, né? Acho que eu falei no começo que eram duas. A outra história que eu também assim, é muito... Essa eu conto pros meus alunos até com alguma frequência, porque pra mim ela é outro simbolismo muito importante da minha percepção com a matemática. Que ele estava ensinando, esse mesmo professor estava ensinando trigonometria pra gente. E aí ele fez o círculo trigonométrico, e aí ele queria desenhar o que seria a tangente, né? Como é que no círculo trigonométrico a gente mede a tangente de um ângulo. Aí ele fez o desenho ali e tal, e foi mostrando que começa em 0 graus, tá 0 a tangente, aí abre ali 45 graus, dá 1, e à medida que tu vai abrindo... Aí dá 1 por quê? Porque tem um triângulo isósceles, ele fez toda a construção. E à medida que tu vai abrindo assim para os 90 graus, aquelas duas retas, aqui tu calcula a tangente que tá ali paradinha e a outra que vai abrindo o ângulo. Vai abrindo, até que pum, né? Quando chega em 90 graus, são duas retas paralelas e, portanto, não existe a tangente de 90 graus. E aí, de novo, eu me arrepio contando essa história, porque eu lembro que foi um momento, assim, epifania. Foi um momento que... Quê? Uma divisão por zero que não existe, porque seria, né, dividir pelo cosseno de 90 graus, que era zero, isso eu já sabia. Não existia essa divisão por zero, é equivalente a não existir ou a interseção de duas retas paralelas. Caramba, que coisa legal! Assim, então, isso é outra coisa que eu acho que desde aquele dia, que marcou muito na minha vida, eu consigo... gostar mais ainda da matemática por ela ter essa coisa de várias interpretações possíveis da mesma coisa. E a gente pode escolher qual que a gente quer. Isso eu acho muito legal. Então, assim, não tem interseção de retas paralelas. Assim, né? Na geometria euclidiana. Estamos falando de geometria euclidiana, né? Até para falar em paralelas. Enfim, esquecendo um pouco. Vamos pensar na geometria euclidiana. Vamos falar dessa daí. Tá, legal. Não tem interseção. Ou elas se intersecionariam lá no infinito. Eu já comecei a pensar em infinito também, né? Mas assim, não tem interseção. Isso é a mesma coisa do que dizer, não dá para dividir por zero. E aí tem várias outras coisas que a gente pode pensar também, né? Então... essa coisa que só... não sei, que a matemática tem, que é de... Eu posso ter várias maneiras diferentes de ver a mesma coisa. Isso permeou a minha vida o tempo todo, desde que eu era criança, então adolescente ali, até agora, assim, que eu continuo, quando encontro os teoremas na minha vida, seja eles os que eu tô aprendendo ou os que eu tô tentando demonstrar, eu sempre tenho essa curiosidade de ver outras interpretações possíveis para um mesmo fenômeno. E quanto mais interpretações, mais legal fica. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é mais ou menos isso, tá? Essas duas coisas ilustram. Vou pegar o gancho. Tá? Eu acho que a gente pode continuar primeiro a partir para fazer daí. uma observação de que acho que
Bom, pelo menos pensando aqui rapidamente, na minha vida eu confesso que talvez eu não tenha tantos momentos, igual você relatou, né? Tem um momento muito simbólico ali da sua relação com a matemática, e isso é legal, né? Aproveitando para comentar o seguinte, uma coisa comum, de vez em quando, e aí, seja se você tá lá na escola, se já tá até na graduação, de vez em quando tem algumas coisas que dão um clique, né? Em algum momento alguma coisa chama mais a sua atenção. Beleza, na minha vida eu tenho a impressão que as coisas foram meio que acontecendo como uma transformação. A minha percepção até dessa questão do rigor, eu confesso que eu não consigo lembrar em que momento eu fui vendo que a matemática deveria ter esse rigor, ela sair de um axioma pra gente provar outras coisas. E achei interessante que você teve esse contato e teve essa percepção, porque é preciso ter uma certa maturidade para se encantar com as coisas também, né? Então, você estava bem novinha ali quando você estava tendo essa percepção, e esse contato que você teve foi justamente com o que eu entendo como sendo a ideia dominante do que a gente entende por matemática, que a matemática é essa coisa toda fechadinha, bem certinha, de que você sai de um ponto e faz argumentos verdadeiros e chega em um outro ponto. A matemática ela é toda muito bem estruturada. E esse exemplo que você cita do livro do Euclides, para quem está nos ouvindo aqui, veja, a gente está falando de um livro de 400 anos antes de Cristo, que de certa forma a gente consegue ler ele hoje, inclusive, por exemplo, aqui na Unicamp, eu imagino que aí também, aqui na Unicamp a gente tem curso que a gente usa ele mesmo para, né? Exato. Beleza. Então, a minha pergunta é o seguinte, você consegue perceber, talvez em algum momento nessa tua trajetória, uma mudança, se é que houve, com relação a que talvez a matemática não seja tão rigorosa como talvez você tenha acreditado que ela fosse? Para quem está nos ouvindo, parece até uma pergunta meio estranha essa que eu estou fazendo, porque, novamente, eu diria que a ideia dominante que a gente tem é que a matemática é uma coisa muito certinha, muito fechadinha. Enfim, antes de colocar até um pouco a minha percepção dessa própria pergunta, queria saber de você. Teve alguma mudança dessa? Você teve algum processo que fez você talvez aí balançar um pouco essa percepção de que talvez a matemática não é tão certinha? É até meio polêmico falar isso, né? Polêmico! Aqui é um episódio de polêmicas. Vamos ser polêmicos, né? Por que não? Se a gente só concordar e dizer que tá tudo certo, fica ruim, a gente veio pra causar. Esse é o objetivo da Sociedade Brasileira de Matemática. Vamos causar. Não, tô brincando, hein, pessoal? Já vamos causar, a pessoal. gente... Vamos ter a arrependeira. Tá, diga lá. Muito bem, Regis. Assim, enquanto tu tava falando, já imaginei que vinha essa pergunta, né? Então já fui pensando a resposta. É muito legal isso, porque eu tenho essa percepção muito, assim, fixa dentro de mim, de que a matemática tem esse rigor e essa rigidez de que um teorema não tem outra opção além de ser verdadeiro, que daí é um teorema, né? Ou uma frase, digamos, vamos pegar uma afirmação, ou ela é verdadeira ou ela é falsa, digamos assim. A princípio, né? Se a gente tá numa teoria, enfim, consistente, etc., que é o que a gente gosta de fazer, né? Mas isso não significa que a gente não consiga se movimentar de uma maneira mais maleável dentro dela. Eu também não sei se eu vou responder ou se eu vou dar uma enrolada aqui, tá? Porque eu acho que assim, as pessoas às vezes têm a percepção que essa rigidez tem um pouco de relação com frieza, com uma estrutura rígida mesmo, que não tem nada que mude, nada que mexa e nada agradável também, né? Não sei, uma pessoa que eventualmente não gosta de matemática não gosta porque ela é assim, ou não é, não tem meio termo ali e tal.
E embora eu ache que deva ser assim, né? Porque, enfim, os teoremas é essa coisa, né? É verdadeiro ou falso, etc. Não, a lógica deveria ser construída dessa maneira. Tem um lado da matemática que é muito humano, né? E aí é que eu acho que é também uma das coisas mais encantadoras, né? Se eu for olhar para a trajetória, que a matemática ela é toda feita por pessoas, né? Tipo, por mais que ela exista de uma maneira abstrata, aquela coisa que eu falei antes, a gente faz, e quando a gente faz, a gente cria definições novas. Então, a definição que eu criei, ela tem um potencial ali próprio, de certa forma. Então, é até meio paradoxal, não sei se é paradoxal a palavra, talvez meio, assim, estranho de imaginar, mas, assim, tem muito que é criação. E no momento que eu tenho a criação, é rígido, mas ao mesmo tempo não é, porque a gente consegue criar. É como se eu pegasse uma tinta ali e saísse pintando a estrutura rígida da matemática e deixando ela colorida, deixando ela bonita. Então, assim, ela é rígida, mas ao mesmo tempo ela não é tão rígida assim, porque a gente pode colorir ela, a gente pode deixar ela agradável. Não, perfeito. Eu não sei se eu respondi de novo, mas essa é a percepção que eu tenho. E como é que eu tive essa percepção? Conversando com um bolão de matemático, né? Conversando com as pessoas, e experimentando, fazendo a minha tese, essas coisas assim, que, tipo, tendo contato com a matemática. Olha, eu vou mesmo, aproveitar, né? Isso aí que você comentou, vou fazer a leitura que eu tenho do que você tá falando. E aí, você me corrija caso eu não esteja interpretando corretamente a sua Beleza. vida. Não, veja, porque o que acontece é o seguinte, você mencionou aí, né, quando você estava fazendo o doutorado, ou seja, ali no doutorado e depois você trabalhando, fazendo matemática, fazendo pesquisa em matemática, o que acontece é, você, em algum sentido, não é mais... você não está meramente assistindo à matemática, mas você faz parte, exatamente, você está fazendo parte desse contexto. Então, claro, apesar da pesquisa matemática, quando você olha num todo, cada um é um grãozinho tão pequenininho, mas de toda forma, em essência, você está participando desse movimento de criação da matemática. E aí você percebe que o que está por trás, você está sentindo assim, veja, tem uma construção humana. E aí, em algum sentido, talvez isso se misture com essa ideia de que, bom, essas intervenções humanas começa a cair naquele dilema. A gente está criando, está descobrindo, entra nisso, né? E aí, eu coloquei dessa forma porque eu tenho a percepção que a matemática mudou para mim, dessa percepção da matemática ser essa coisa muito rígida, que vive aí no mundo das ideias, para uma coisa mais humana, mais criada pelas pessoas. Uma coisa que fez diferença para mim foi começar a estudar a história da matemática. Isso aumentou a minha percepção sobre a matemática, porque o momento que eu vivo da matemática é um momento específico que tem suas particularidades. E aí, quando eu comecei a estudar um pouco sobre a história da matemática, isso mudou muito a minha visão sobre a matemática. E aí, o que acontece é que dá para perceber de uma maneira muito mais forte, realmente, a interação das pessoas. Vou ilustrar com um exemplo. Eu tive um aluno que fez iniciação científica comigo em História da Matemática. E aí, a gente estudou o desenvolvimento do conceito de função. E, resumindo, o que é interessante é que, veja, você pode fazer uma série, a Netflix podia fazer uma série, olha, como que função se desenvolveu até chegar no que a gente entende hoje como sendo função. Porque, assim, é uma batalha que ela se dá em muitos níveis, onde as pessoas começam a usar coisas, começam a usar até a palavra função, sem às vezes
definir função. Tem o... não sei se eu vou lembrar certinho, mas o Fourier tem um livro clássico dele, que ele faz o estudo da equação do calor lá. Tem um livro muito famoso desse matemático que chama Fourier, e ele tá o tempo todo falando e usando função, mas aí ele vai definir, comentar o que é função lá pro fim. Coisa que hoje não faz o menor sentido. Hoje a gente... Como que são as estruturas? Por exemplo, um livro clássico de matemática vai ser como? Você vai, antes de falar sobre qualquer coisa, você primeiro vai definir aquilo de maneira rigorosa. Agora, quando você começa a olhar algumas coisas antigas, por exemplo, seja esse conceito de função, ou, por exemplo, uma coisa muito comum, mais próxima aos estudantes que estão no começo da graduação, se você for estudar o desenvolvimento do cálculo, você vê que as coisas são meio bagunçadas, sabe? Então, assim, sem entrar muito em detalhes históricos, a minha percepção sobre a matemática ser essa coisa tão certinha mudou muito quando eu comecei a estudar a história da matemática. E aí eu até deixo uma sugestão para todo mundo aí estudar a história da matemática, porém eu entendo que, principalmente, se você está na escola, você está me ouvindo, é mais difícil você estudar a história da matemática, porque se você pega um livro de história da matemática, falta também um pouco de vivência de matemática e motivação para você ler e se encantar, né? É difícil dar um clique se você não tem também alguma bagagem matemática, mas, enfim, em resumo, conhecer mais sobre como a matemática foi feita não só nos nossos tempos, mas ao longo do tempo, olha, foi mudando a minha percepção da matemática e vendo essa questão da ação humana, né, entendeu? Eu não tenho um momento muito específico, né, de tipo, que clicou assim, mas foi uma coisa que foi amadurecendo ao longo do tempo pra mim, sabe? Isso eu acho que eu amadureci com o tempo também, essa percepção do papel do humano na matemática, né? Porque lá no começo, como eu contei, era tudo muito... a matemática, fim, né? E aí é isso, né? Vivendo, eu não estudei tanto história da matemática, estudei aquele básico, assim, que a gente estuda na graduação, um pouco da história da geometria hiperbólica, assim, eu tenho contato porque é a área que eu mais pesquiso, assim, né? Então, como é que foi construída a geometria hiperbólica, que foi muito tentando mostrar que uma coisa não era axioma e sim um teorema, mas na verdade era axioma, porque se tu trocar por outro axioma, constrói a geometria, né? E aquilo ali construiu muita coisa e muita definição veio dali, muitos, né? Então eu acho que é bem essa linha mesmo, assim, é legal isso, né, Regis? Eu não sei, eu acho muito tri essa percepção, assim, de como a gente interfere numa coisa que, entre aspas, a princípio pré-existiria, mas não é bem assim, né? Aí aqui eu acho que é a gente pintando. Isso que eu não sei, essa analogia eu inventei agora falando contigo. Tá? Sim, eu ia falar isso. Eu gostei muito da sua... Esqueci de mencionar. Esse da gente tá pintando ali é muito legal. Eu inventei agora. Eu gostei da descrição. Fosse uma estrutura, assim, tipo uma estrutura. Não vamos pensar num prédio, porque eu não gosto muito de estrutura assim de prédio. Sei lá, uma estrutura metálica aí, imagina do jeito que quiser, uma escultura. Tá ali é a matemática, digamos assim. Mas ela tá sem cor. E aí os humanos vão lá e pintam. Então, assim, talvez façam umas conexões a mais também, dê uma entortadinha. Então, tipo assim, a gente ajuda a moldar a matemática, no fim das contas. Acho que essa é a percepção, né? E é divertido, exatamente, né? Vamos dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, que não sabem se é divertido ou não, é muito divertido. Às vezes é trabalhoso, mas é divertido. Exatamente. Voltando aqui ao que você comentou lá, que você teve contato com o livro do Euclides, Os Elementos, esse é um contato que você mencionou que ele apareceu ali quando você era até bem jovem, mas ele é muito comum também com os estudantes quando estão na universidade, né? Porque você acaba que vai eventualmente fazer algum curso de geometria de uma forma mais sistematizada, e aí você vai falar de axiomas e ou seja, você parte de uma pedra fundamental lá, que seria o axioma, e daquilo você quer provar outras coisas. Esse livro, ele é um livro importante no desenvolvimento da história da matemática, porque
ele traz justamente essa ideia de como que a gente entende o que é fazer matemática. E isso vem desde antigamente e dessa forma que a gente já comentou aqui. Você tem que sair de algum lugar e fazendo provas consistentes. E aí, quando as pessoas entram em contato com essa maneira de fazer matemática, isso eu vejo muito nos estudantes. Eu acho que dá aquele clique, esse mesmo clique que deu em você quando você estava lá na escola, lá na 7ª série, ele costuma dar um clique também, agora que eu tenho mais contato com os alunos da universidade, quando eles estão vendo isso pela primeira vez, porque, novamente, quando você está fazendo matemática, ou você está fazendo cursos de matemática, a maior parte das vezes, você não está fazendo as coisas de uma maneira tão rigorosa, ou seja, bom, deixa eu refrasear aqui. Nem sempre você sai assim, vou assumir esses axiomas, ou seja, vou assumir essas pedras fundamentais e daqui eu vou fazer tudo. Não, a gente começa a falar coisas. E aí, como estudante, você vai descobrindo que, olha, existe uma maneira que os professores estão dizendo que é aceitável e aquilo eu vou considerar como uma prova. Mas percebe, essa interação humana vai falando o que é aceitável fazer ou não. E aí, de certa forma, isso é um pouco bagunçado quando você está estudando, porque você não sabe o que você pensou, se aquilo é um argumento verdadeiro ou não. E aí, quando você tem contato com essa parte da matemática, da geometria euclidiana, que a gente coloca alguns axiomas, eu acho que talvez seja o primeiro contato que as pessoas em geral têm de algo realmente bem estruturado. E aí eu acho que é uma nova maneira de ver... eu diria a vida, porque assim, é uma maneira que você aprende o que é fazer uma argumentação, mas qualitativamente o que é fazer uma argumentação? É sair de algum lugar e chegar num outro lugar. Então, uma das razões do livro do Euclides, Os Elementos, ser tão importante, é porque ele traduz essa ideia do que seria fazer matemática na prática, que é o que a gente entende o que é fazer matemática. E aí é por isso que, de fato, ter esse contato, nossa, eu acho que dá um clique nas pessoas em momentos diferentes, mas tá aí uma coisa que dá um clique nas pessoas. Tem, inclusive, um livro que eu vou até recomendar, é um romance gráfico, ou seja, tem umas figurinhas lá, eu não sei se você conhece, chama Logicomix. Eu sempre indico esse... É muito legal, é muito legal. O que tem a ver com isso aqui? É porque conta a história do Bertrand Russell, e aí, essencialmente, ele também tem um clique quando ele está estudando geometria euclidiana, e aí o que ele quer fazer? Eu quero formalizar então mais a matemática. Qual que é o básico? Qual que é o axioma? De onde parte a matemática? É quase que isso que a pessoa começou a ficar assim, nossa, virou um toque, né? Até onde vai? Qual que é o mais elementar? De onde que está saindo a matemática? É muito difícil responder essa pergunta de onde está saindo a matemática. E aí, inclusive, Bertrand Russell com outro matemático, tem, sei lá, até uma piada, eu não lembro o número da página, mas eles começam a escrever lá um livro tentando, fundamentar toda a matemática. Eles conseguem provar que 1 mais 1 é igual a 2, sei lá na página 100 e tanto, alguma coisa assim, lá numa página muito distante, entende? Ou seja, é só para traduzir o seguinte: entender a matemática nesse formalismo, exatamente de onde vem a matemática, também é uma tarefa muito difícil. Mas eu acho que ela é muito bem traduzida nesse livro dos elementos. Eu não diria que eu deixo como uma sugestão para as pessoas estudarem, porque depende em que nível que você está, mas eu acho que saberem sobre esse livro e dar uma pesquisada, eu acho que é legal. Ele tem um impacto grande tanto na matemática como na construção do conhecimento mesmo da gente como humanidade mesmo. Beleza. Tá, então só para dar uma resumida aqui na minha percepção, e aí eu já volto para você. Eu não me lembro em que momento eu comecei a entender a matemática como sendo essa coisa muito rígida, mas aí é realmente por causa de uma experiência minha, assim. Mas eu sei que em algum momento eu entendi a matemática como sendo essa coisa extremamente rigorosa, e eu fui amadurecendo
que a matemática é, talvez, não vou usar a palavra menos rígida, mas ela é mais humana do que eu pensava quando eu comecei a me inteirar um pouco mais sobre a história. Mas para isso eu precisei ter um pouco mais de maturidade matemática, né? Para entender tudo isso. Então, é mais ou menos, de uma maneira resumida, é aí que se encontra a minha percepção sobre a matemática, e ela foi mudando também, né? Você considera que a sua percepção sobre a matemática, Miriam, mudou? Você sente que ela ainda está em transformação? Ela está sempre em transformação, como eu diria que a própria matemática também. E assim, eu acho que uma das grandes dificuldades da nossa existência humana é admitir que existem coisas que vão estar sempre em transformação. A gente aprende, eu não sei se ainda as gerações de agora aprendem, mas eu tenho a sensação de que eu aprendi de que as coisas têm que ficar finalizadas em algum momento, e a partir daquele momento elas serão imutáveis e fim. Tipo assim, vamos construir uma casa, vamos pintar todas as paredes, dar todos os acabamentos, e agora a casa vai ficar para sempre desse jeito. E não é assim que funciona, na verdade. Quando a gente tem uma casa, a gente reforma ela a vida inteira. E eu acho que a minha percepção da matemática, eu tenho certeza, estou afirmando, ela é assim, ela é uma coisa que está o tempo todo mudando. E assim, cada vez mais eu tenho mais contato com coisas de humanidades, digamos assim, de ciências sociais, essas coisas. Eu faço muito trabalhos, não digo trabalho acadêmico, tá? Eu digo, eu tenho muitas lutas e conversas, reuniões, comissões, etc., envolvendo questões de gênero, por exemplo, a diversidade na ciência. Então, tem muitas nuances humanas que estão fazendo parte da minha vida. E é muito legal ver como elas interferem na minha percepção da própria matemática. Se tu estivesse falando com a Miriam, que recém entrou lá, recém começou a dar aula há mais de 10 anos, e que tinha recém saído do seu doutorado, etc., sem ter tido todas essas experiências humanas para outras coisas, outras entre aspas, né? Porque sempre tem alguma relação com a matemática. Provavelmente eu ia dizer que não, isso aí mesmo é uma coisa mais rígida, enfim, tem que ser assim, vamos provar teoremas, e meio que eu daria um final. Mas todas essas realidades, assim, que eu tô tendo contato, fazem com que eu tenha essa noção de que sempre vai se transformar a minha noção. Inclusive, ela pode retomar o que ela era um tempo atrás, depois voltar a ser o que é agora. Não tem... E tudo bem, é pra ser assim mesmo. É isso que eu acho que é a parte mais difícil, é a gente admitir que pode ser assim. E agora, de novo, pensando na imagem que eu tô montando da matemática, com essa conversa, que é uma estrutura, que começa sem tinta, e tu vai lá e bota tinta, agora tu molda. É como se as conexões meio que se mantivessem, tipo um grafo, assim, que a gente pode deformar sem mudar a topologia, tá? Então, falando matematicamente, assim, né? Ou, às vezes, acrescentando conexões novas e aí muda a topologia. Romper uma conexão acho muito difícil, né? Na matemática, mas acrescentar conexões novas, talvez. E então, essa coisa moldável, assim... Ela tem uma coisa, mas ela ao mesmo tempo é moldável, de certa forma. E vai mudando com o tempo. Eu acho que a minha percepção da matemática vai mudando. E tá tudo certo, vai mudar pra sempre. Eu acho assim, faz parte da vida. Sei lá, vamos mudar, né? Olha, por que não? Sim, eu vou aproveitar isso que você comentou, vou tentar... Vamos ver, porque realmente são temas que é meio complicado dar uma organizada. Mas olha só, o que acontece, às vezes é difícil para quem está ouvindo ou alguém que não tem experiência mesmo em matemática, às vezes entender algumas coisas, por exemplo, isso de que a matemática está em transformação, é difícil entender o que significa isso, né? Mas de toda forma eu vou trazer de novo para esse lado meio histórico, só para comentar assim, pegando o gancho das coisas que você comentou. Quando você comentou, olha, a maneira que você está vendo a matemática, que você percebe vai mudando, veja, porque a matemática, ela é entendida, e aquilo que a gente entende até como às vezes um bom argumento em matemática, por mais que seja difícil de perceber, é também algo do tempo que a gente vive. Eu citei aqui essas coisas de funções, ou até o desenvolvimento do cálculo.
sabe, se você for olhar o que as pessoas fizeram algumas centenas de anos atrás, você vai pegar e vai ver, e, digamos, vamos ver como é que foi o desenvolvimento do cálculo, como que foi o desenvolvimento aí dessa ideia de função. Você vai falar, não, isso não é matemática, isso está tudo errado, isso aqui é lixo que o pessoal está fazendo. Mas perceba, porque nós somos pessoas do nosso tempo, o fato é isso que acontece. E aí, nesse tempo que a gente tá, existe uma maneira de fazer e perceber matemática. É claro que tem algumas coisas que até sobrevivem e passam por tudo. Um exemplo disso é o próprio livro que a gente estava comentando aqui do Euclides. Ele é um exemplo muito interessante. Mas, de toda forma, ele não é a única maneira que se fez matemática. E esses exemplos aqui que eu citei de funções, do desenvolvimento do cálculo, tem um desenvolvimento muito, muito diferente do que, por exemplo, o que aparece no livro do Euclides. Aproveitando, é porque também o que a gente vê no livro do Euclides, vou até me corrigir, já é um compilado, então nós não temos acesso à maneira que se desenvolveu para chegar até lá. Então até vou me corrigir, não é que o livro é tão especial, é que ele já é um compilado e nós não temos acesso, a gente não consegue ter esse tipo de informação de como é que as coisas de fato se desenvolveram até ali. Então, sim, nem enfim, em outras civilizações, né? A gente também começa a ter agora mais noção e mais visibilidade de outras matemáticas que existiam por aí na época ou antes do Euclides, né? Mas isso é bem pouco... Agora tá começando a ser mais estudado, né? E a gente às vezes esquece também dessa... A gente vem muito com essa visão europeia, né? Grega da matemática, né? Eu acho que isso também é importante chamar atenção, assim, né? Que também é porque foi assim que a coisa foi construída, é assim que a gente... É nesse ponto que a gente tá agora, né? É isso, a gente tá nesse ponto. Mas, eventualmente, se a gente estivesse junto naquela bagunça que era não ter a definição de função, meu Deus, né? Devia ser muito difícil fazer as coisas sem definição de função. E eles faziam, né? Faziam coisas. Só não estava estruturada da maneira que a gente estrutura hoje. Né? E, bom, enfim, talvez daqui a 100 anos seja totalmente obsoleto fazer do jeito que a gente faz agora, né? Exatamente. Por exemplo, eu não vou entrar agora nessa linha, mas eu acho, e aí eu precisaria tentar organizar de uma maneira minimamente inteligente, mas assim, eu acho que os computadores quânticos vão mudar a maneira que a gente enxerga a matemática. Ai, meu Deus. Mas enfim. Mas Paulo... Bom, não vamos entrar nessa linha aí. Já partindo pra gente mais ou menos próximo ao encerramento, talvez uma mensagem que eu queria passar e tem a ver também com essa percepção que eu, ao longo do tempo, fui desenvolvendo da matemática. Eu acho que olhar a matemática de uma maneira menos rígida também melhora a minha relação com a matemática. Por quê? Porque é martelado, de certa forma, lá desde quando a gente está na escola até quando você está na universidade, que a matemática, né, para quem tem um talento, a matemática... Com certeza. Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Essa visão muito rígida da matemática, eu acho que ela, inclusive, se encaixa nessa percepção de que, puxa, a matemática, ela é assim, veja, essa ideia da matemática muito rígida, ela se encaixa nessa ideia muito comum de que, veja, você não pode errar para fazer matemática. Sendo que é muito longe disso. É bem pelo contrário, né? A matemática se faz de muito erro e acho que isso é muito importante dizer. Acho que assim, vamos pausar nessa palavra erro. Porque a matemática, ela realmente só foi desenvolvida porque teve muita coisa, entre aspas, errada ou sem aspas, talvez. Não, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Só que todos os argumentos errados que a gente faz viram ferramentas para coisas que dão certo, em certo sentido, né? Matemática é muita tentativa e erro.
E é importante as pessoas saberem disso. Então, desculpa te interromper, assim, mas eu acho que Não, tá a certo. gente precisa ressaltar a importância do erro, do experimento. E isso só seres humanos, assim, pra ficar... Claro, o computador pode errar também, mas aí teve um humano que programou errado, provavelmente, né? Mas, assim, essa experiência humana de errar e de tentar e errar, eu vou dizer uma coisa também, eu tenho 2 filhos pequenos, o Felipe tem 6 anos e o Manuel tem 4. E eles experimentam muito a matemática. E eles vão errando, sim. claro, porque eles são pequenos, e vão acertando e vão percebendo o erro, e aquele erro vai construindo as coisas mais certas e mais sedimentando, assim. Então, assim, é extremamente importante o erro. E aí as pessoas têm, desde pequenininhas, a sensação de que, primeiro, a matemática é para talentosos, né? A pessoa tem que ter nascido para a matemática. E, em segundo lugar, uma vez que ela vai para essa área, ela não pode errar. Não pode errar nunca, tem que acertar sempre, tem que acertar tudo. E é muito importante a gente desconstruir isso, muito importante. Olha, eu vou aproveitar que você comentou das suas crianças, né? E aí, eu costumo dar a disciplina de estágio aqui, então eu também recebo, às vezes, alunos de ensino médio da região de Campinas, mas menos. Então, assim, eu tenho um contato pequeno com estudantes, porque vem poucos estudantes, e um contato indireto via esses alunos que fazem estágios. E aí, uma coisa muito interessante, que é mais ou menos generalizada, é que é o seguinte: os estudantes mais novos são mais corajosos matematicamente. Ousados. Porque você tem menos vergonha, você faz mais, sabe? Você tenta mais. E aí, bom, de alguma forma, o nosso sistema, a gente, sei lá, a gente vai tirando um pouco a coragem, vai colocando medo nas pessoas, né? Enfim, tem... É uma ousadia, né? É um outro discurso à parte, outro tema à parte, mas só queria trazer esse aspecto da coragem, né? E aí, entender que a matemática, que o erro tá ali, olha, uma analogia que eu costumo passar para tentar convencer as pessoas de que o erro ele é parte do processo mesmo. Ele não é assim, puxa, deu errado. Vamos jogar ele fora, é parte. né? Não, ele faz parte do bolo. Exatamente, ele faz parte mesmo. Uma analogia que eu sempre dou é assim: imagina que, bom, analogias têm suas limitações, mas vamos lá, ó. Imagina que eu tenho uma pedra e eu quero quebrar aquela pedra. E aí eu tenho um martelinho e vou ficar batendo. Pá, 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 pá. Vamos pensar assim, que aquela pedra, ela precisa de várias marteladas para ela quebrar. Então você tá lá batendo, pá, pá, ela não quebra, pá. Em algum momento você deu a martelada, pum, e aí a pedra abriu e você quebrou. Aí perceba, quando você estava martelando antes e ela não quebrava, você estava errando? Não, aquilo realmente faz parte do processo, entende? Então, é muito parecido com a gente estudar matemática. Você não vai fazer matemática dando uma martelada e abrindo as coisas pela primeira vez. Não, você vai errar, vai tentar, vai ter que voltar, tá confuso. Ficar confuso, tá totalmente perdido. Se você não tá perdido na vida, tá vivendo errado. É a mesma coisa na matemática. Então, você vai ficar totalmente confuso, é assim que funciona a vida e a matemática. Então, mas perceba, dá aquela martelada e apesar da pedra não abrir, veja, aquilo faz parte do processo. Com o exemplinho da pedra é muito claro às vezes entender. Aí eu deixo aí para as pessoas tentarem fazer uma reflexão de que é exatamente assim que acontece na matemática. Então, o erro, ele é parte do processo, ele não é uma coisa meio que sem querer ali nem nada, ele é parte. Sim. Eu acho e curioso, né? Porque quanto a tendência natural, assim, pelo menos do jeito que a gente é criado, aquela coisa, quanto mais novo, mais ousado e, portanto, mais corajoso, mais criativo e acaba errando mais, né? Eu acho que é um pouco isso, e a gente vai moldando e vai dizendo, não, tá errado, blá, 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 faz de novo, não sei o quê. E a pessoa vai ficando com medo de errar e vai perdendo um pouco essa espontaneidade. E eu acho que isso é importante também, a gente chamar atenção para essa sutileza. Dessa cobrança de fazer as coisas certo, quanto isso é prejudicial. Claro, também não dá pra fazer tudo errado de propósito e, assim, e não refletir sobre o erro, né? Tem que ter uma reflexão. Mas, assim, tem que ter, dependendo do erro, né? Vamos pensar assim, né? Tudo com bom senso.
Mas o que eu queria chamar a atenção, assim, na minha trajetória, eu acho que eu fui muito sortuda, porque eu sempre encontrei pessoas que me deixavam chutar. Assim, chuta. E eu sei que nem todo mundo tem essa sorte, porque eu ouço de relatos de colegas, de pessoas, tu não pode dizer pra ele que tu acha que é verdade isso, tu tem que ter certeza, tem que ter demonstrado. Como assim? A minha vida, eu o tempo todo consegui fazer matemática, e isso eu acho que eu sou uma sortuda, e espero que as pessoas todas tenham essa sorte, de poder ir chutando. E se vamos fazer de conta que isso é verdade, ver o que acontece, e aí depois... Então, assim, essa liberdade de dar palpites sem se preocupar muito em se vai dar certo ou não, isso eu acho que também é uma parte importante na hora que a gente tá fazendo matemática. Tipo assim... Vai, né? Vai indo. Ou vai dar tudo errado, e aí errado é bater na pedra ali, e, entre aspas, não tá tendo efeito nenhum, né? Ou não, ou a gente desenvolve. E a minha própria tese de doutorado, ela começou a partir de um erro. Isso eu acho que também várias teses de doutorado devem ter começado a partir de um erro. Porque eu fiz uma conta errada logo depois que terminou a dissertação. E aí eu fiz uma conta errada e tinha chegado a uns resultados e aí quando eu me dei conta do erro, eu disse, mas isso aqui tá errado, tá? Não sei o que. Então não podia continuar daquele jeito, só que aquele erro começou a me fazer ter outras perguntas e outras ideias, e aí foi indo. E aí virou, né, depois de algum tempo, uma tese de doutorado. Então, assim, é isso, né? A gente tem que se permitir fazer as coisas e testar, e importante que tenha contato com... Como assim, tu estudou história da matemática, certamente estudou várias outras coisas de matemática. Ter contato com coisas já feitas também é importante, né? Ter contato, ter esse... como é que eu vou dizer? Ir montando um mapa dentro da tua cabeça de várias coisas que já existem dentro da matemática e vendo como é que ali tu vai te sentindo e ousando e chutando e, enfim, arriscando, né? Por que eu tô falando isso? A gente falou sobre o erro, a gente falou sobre a ousadia, e é isso aí. É nesse espírito livre de se permitir que nós vamos já para o encerramento, e para deixar claro, as pessoas estão perguntando, está tudo muito bem programado, vai acabar agora? Veja, é o que eu tô comentando, a vida tem essa confusão, esse episódio também tem essa parte de confusão que eu não sei em que momento vai acabar, acredito que vai acabar a qualquer momento, de repente a gente puxa outro assunto e fica mais uma hora. Não, vamos tender a acabar já. Sim, porque por falar a gente poderia falar por bastante tempo, né? Mas a ideia não é essa, a ideia é ter um final, né? Vamos. Exatamente, então, antes de encerrar, eu queria saber se você quer mandar mais alguma mensagem aí pra quem estiver nos ouvindo. Tá, nossa, eu acho que eu já mandei várias mensagens, né? Eu acho que eu vou sintetizar as mensagens. Eu vou dizer. Pronto. Primeiro, se você está nos ouvindo, porque algum interesse por matemática deve ter aparecido, nem que seja interesse por odiar mais ela ainda, do que já não gosta muito. Mas assim, de alguma forma chegou assim, esse interesse. Eu queria dizer para as pessoas que eu tenho convicção, e é claro que essa convicção pode mudar com o tempo, mas nesse momento eu tenho convicção de que a crença que a matemática é para talentosos, para pessoas que nasceram com o dom da matemática, que são muito certinhos e que são aquelas pessoas que sentam, estudam e não fazem mais nada da vida, tudo isso é mentira. Assim, a matemática, ela é linda, ela é natural, ela é... Assim, olhando meus filhos, claro que eu tenho um olhar enviesado porque eu sou matemática, mas assim... Ela vem de fábrica. A lógica matemática vem de fábrica. As crianças são muito lógicas, elas conseguem fazer esse tipo de raciocínio, e de alguma forma a crença de que a matemática é difícil, que vai de geração para geração, e eu tenho certeza que isso é uma construção histórica também, possivelmente porque deveria ser para poucos o conhecimento, e a gente pode fazer outro episódio sobre isso, né? Mas assim... Essa crença de geração em geração de que a matemática é para poucos e que tem que ter talento e que é difícil e que é só para quem é, assim, que nunca é, não, nada disso, né?
E no momento que a gente decide ser matemático ou trabalhar com matemática, também manter a postura de vou ter que fazer tudo corretamente a partir de agora, porque senão vai dar tudo errado. Também pode não ser legal. Pode ser legal para algumas pessoas e pode não ser legal para outras. E tá tudo certo, assim. Então, recado principal é... Pode gostar de matemática, mesmo que te digam que não pode, assim. E mesmo que te digam que não tem nada a ver com o teu perfil. Ah, não, mas isso aí não é pra ti, porque, né? Não tem perfil, não existe perfil pra matemática. Existe a matemática, né? Ponto. Existem as pessoas. E existem as pessoas que constroem matemática. E pronto. E é muito legal. Que bom que tem pessoas, né? Porque senão ia ser um trabalho, na minha opinião, ia ser muito chato, né? Eu gosto de trabalhar com pessoas. A minha matemática é toda com pessoas, sempre, né? Então é isso. Eu acho que é importante as pessoas saberem que é isso, né? Dá pra conviver com a matemática e construir ela. Basta querer, assim, sei lá. Basta viver. Olha, eu vou resumir, me corrija se eu interpretei errado, Miriam. A sua sugestão é: pessoas, vivam. Vivam nas suas confusões, mas tentem viver de uma maneira espontânea, harmoniosa, dentro da sua confusão e dentro dos seus medos. É mais ou menos... É mais ou menos assim, né? Assim, o quê? Tipo, qualquer coisa pode ser. É isso. E pode mudar. Mas, ou também. seja, assim, não tenham medo dos... E de certa forma, assim, claro, a gente vive em sociedade, você tem que tomar cuidado com as coisas, mas... Sabe, você tá estudando as coisas, você tá querendo aprender alguma coisa, vá sem medo, né? Se permita aprender e desbravar as coisas. Isso, é isso. Exatamente. Resumiu bem. Se permita. Se permita. Exato. E se sinta pertencente ao processo. Eu acho que essa é importante também. Então, desta forma emblemática, nós vamos terminar aqui o primeiro episódio. Eu gostaria de agradecer a professora Miriam, que talvez esteja com a gente aqui, talvez em quase todo episódio, se não todo episódio. Estamos construindo a ideia do próprio podcast. Então, participem da construção do próprio podcast. É isso, sem mais, terminamos por aqui. Tchau, obrigado.